Vamos à palavra. Eu peço à igreja que abra a primeira carta aos Coríntios. Eu peço à igreja que abra a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Se você pode se colocar em pé. Nós estaremos lendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Culto de celebração, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, dia 6 de março de 2022. Assim que você receber essa mensagem, compartilhe, igreja. Em nome de Jesus, compartilhe a palavra. Eu peço já que o Espírito Santo comece a falar conosco. 1 Coríntios 3, a partir do verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Eu não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com um sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Deus, receber já essa sua palavra, que é a sua palavra.
Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça com que essa palavra, ela passe do nosso entendimento e entre no nosso coração. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Se você pode continuar com a Bíblia aberta, nós estaremos relendo alguns versos. Essa passagem, ela é tão maravilhosa que ela está afirmando que todos aqueles que são remidos pelo sangue de Cordeiro são o quê? Cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, ajudadores de Deus, colaboradores de Deus, sacerdote de Deus, auxiliares de Deus. Nós temos o quê? Uma responsabilidade de anunciar aquele que nos tirou das trevas e nos colocou aonde? Na luz, que é Cristo Jesus. Porque todos nós estávamos nas trevas, e através do sangue do Cordeiro, Ele nos colocou aonde? Na luz. Então, quando a gente vem para um culto para celebrar o Senhor, nós temos que chegar com o coração grato, com o coração de gratidão, porque cada um de vocês sabe de onde Jesus Cristo nos tirou. Cada um sabe e tem essa consciência. E para nós chegarmos nessa condição real de colaborarmos com Deus, como diz a palavra, nós temos que comer o que, igreja? Comida sólida. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos considerados o quê? Bebês na fé. Bebês no sentido que ainda não entendemos quem somos em Cristo Jesus. Então há um tempo, há um período da nossa vida que nós vamos o quê? Crescendo na estatura do varão perfeito. Isso nunca acaba, mas há um momento que nós nos tornamos o quê? Adultos. E esse período, a responsabilidade são o quê? Dos cooperadores, é da igreja, através dos AMEs, da escola bíblica dominical, dos cultos, para que a gente o quê? Para que a gente o quê? Evolua, entenda quem somos em Cristo Jesus, para que a gente seja realmente o quê? Cooperadores. Dessa forma, a palavra de Deus, ela sempre identifica para mim e para você qual o estágio que nós estamos. E a palavra de Deus aqui, ela é clara no verso 3, porque se há ciúme e briga entre vocês, vocês estão cooperando com Deus? Se há briga e ciúmes entre vocês, isso só mostra uma coisa, que nós ainda somos carnais, que nós não saímos ainda do leitinho, porque o verdadeiro cooperador de Deus, ele é o quê? Como o verso 5 diz, ele é um servo de Deus. O que é ser servo? É ser um operador, é ser um auxiliar, é ser um embaixador. Quando eu e você estávamos escravizados no pecado, quando eu e você não conhecíamos a Jesus Cristo, e nós servíamos a outros deuses e ao mundo, que nós não tínhamos a consciência de quem era Jesus Cristo, nós éramos escravos de quem? Do pecado. Porém, quando Jesus Cristo realmente, de uma forma real, tocou no seu coração e te converteu, nós fomos o quê? Libertos. E nós, quando somos libertos, nós temos duas possibilidades. Ou continuamos no mundo, ou realmente caminhamos para Cristo Jesus, como escravos que éramos, porém como servos. Senhor,
eu estou te servindo, não mais como escravo, mas eis-me aqui, de todo o coração e de todo o entendimento. Amém, igreja? Isso é o quê? Ser servo. E aí a gente vai entrando no texto, a gente vai sendo ministrado pelo Espírito Santo, e quando realmente a gente vai atingindo essa condição de cooperadores, quando realmente a gente vai amadurecendo na fé, nós chegamos no verso 6, que é o principal verso dessa mensagem que Jesus Cristo tem para mim e para você. Eu plantei. Quem está falando aqui, quem é? É o apóstolo Paulo. Ele plantou. O Apolo regou. Mas o crescimento vem da onde, igreja? Da onde vem o crescimento? De Deus. Quem planta, igreja? Sou eu e é você. O que estamos plantando? O que eu e você estamos plantando? Porque a palavra aqui do Senhor, ela é clara. O apóstolo Paulo está dizendo: eu plantei a palavra, eu plantei uma igreja, eu plantei o amor de Cristo no coração, eu estou plantando. Através da minha pregação em Cristo Jesus, pessoas estavam o quê? Se convertendo. Eu estou o quê? Eu estou plantando. Mas depois vem Apolo, porque eu estou plantando em outros lugares, e Apolo vem o quê? Regando, cuidando, mas o crescimento do ministério, o crescimento da igreja, o crescimento do seu ministério, o crescimento de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer com Deus, quem dá esse crescimento, quem é? É Deus. Amém, igreja? Nós somos o quê? Servos. Temos que nos comportar de uma forma humilde. Nós não somos absolutamente nada sem Cristo Jesus. Nada. Eu, antes de me converter, eu nunca tinha aberto a Bíblia. Eu vou repetir. Eu, antes de me converter, eu nunca tinha aberto a Bíblia. A Bíblia na minha casa era um enfeite. No Salmo, nem lembro que Salmo é, 91, 93, 91. Estava até manchado. E quando eu me converti, quando Deus, Jesus Cristo me tocou e nós começamos nesse ministério, eu fiquei maravilhado com o meu ministério. Eu fiquei. Porque é Deus que te capacita, é Deus que me capacita, e é Ele que faz com que nós cresçamos, é Ele que dá esse crescimento. E qual será o reconhecimento de Deus, irmã? É honra e glória para o pastor? É honra e glória para o ministro? É honra e glória para o presbítero? É honra e glória para... Claro que não. Nós teremos, como diz a palavra, o quê? Os nossos o quê? Galardões, os nossos presentes. E que então, em que nome de Jesus, nós saibamos que nós somos lavouras de Deus. E quando Deus te dá essa oportunidade de nós sermos lavouras, é para edificar quem, Elias? A sua família, irmão. A minha família. Então Deus dá crescimento não é só no ministério, não é só na igreja, é na nossa família. Deus dá crescimento no nosso trabalho. Deus dá crescimento no nosso ministério. Deus dá crescimento nos nossos relacionamentos como irmãos. Então é Deus que vai o quê? Nos alimentando, segundo a graça de Deus. É a graça de Deus que nos move.
É a graça de Deus que faz com que a gente faça o bem. E eu louvo a Deus, igreja, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, porque nós recomeçamos os grupos de comunhão nessa igreja. O ministério pastoral nos lares. Que momento maravilhoso. Amém ou não? Quem esteve lá? Eu sei que algumas pessoas não puderam estar. O que é AME? Alimentar, mobilizar e edificar. É uma sigla. Amar, mobilizar e edificar. Estaremos nos reunindo quinzenalmente. Para quê, igreja? Para nos edificar. Para abençoar as nossas casas. Para abençoar as nossas famílias. Para que a gente tenha o quê? Comunhão. Hoje falamos na escola bíblica. Nós estamos nos finais do tempo. Onde a apostasia vai tomar conta, a falta de fé. Então tudo isso que a igreja está perdendo de relacionamento, de comunhão, em nome de Jesus, a gente tem que se voltar um ao outro. A gente tem que voltar a ser o quê? Unidos em Cristo Jesus. É como se fôssemos o quê? Uma massa. Essa massa ela é composta de pedra, de cimento, de areia. Essa massa somos o quê? Somos nós. Porque como diz a palavra, Deus ele é o quê? Ele é a pedra angular. Deus é o quê? O que sustenta. E como é que você faz uma massa, irmão? Quando você põe lá a areia, o cal, o cimento, o que você faz? Você vai o quê? Mexendo. E quando você vai mexendo, uma pedra, que sou eu e você, vai o quê? Uma pedra vai o quê? Vai tocando na outra. Nós não queremos mais nos tocar, nós não queremos mais nos unir. E quando eu e você, como pedras, estamos sendo trabalhados por Deus, nós não queremos o contato, porque o contato o que, irmã? Machuca. Mas só haverá vitória, só haverá sermos o quê? Absolutamente cooperadores de Deus, se essa massa, ela ficar boa. E quando a massa está na parede, quem está lá? Você não enxerga a pedra, você enxerga o quê? A parede. É como Jesus Cristo nos olha, como um corpo, como uma parede, não importa se é pastor, se é presbítero, se é irmão, vocês entendem? Então Deus nos olha, Ele nos vê como uma igreja, como uma parede, como um conjunto, onde quem sustenta quem é? É Jesus Cristo. Foi dito na sexta-feira pela pastora Ana, uma ministração linda, quando ela leu o seguinte verso: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois é verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será o quê? Nada lhe será o quê? Impossível. Basta uma fé do tamanho do quê? De uma mostarda. Foi ministrado isso de uma forma linda. E nós trouxemos aqui no final do culto, por favor, pegue conosco. Eu louvo a Deus porque o que a nossa igreja está plantando novamente? O AME, a comunhão, absolutamente esquecida nas igrejas. Em nome de Jesus, nós vamos o quê? Frutificar, amém ou não? Porque eu louvo a Deus porque nós plantamos. Porque, irmãos, tem muita gente hoje que não está plantando, porque tem dificuldade, porque não entende Jesus, porque falta entendimento, porque não quer receber a palavra, mas às vezes recebeu e se machucaram em igrejas, e se feriram.
As cicatrizes ainda não se fecharam, elas desanimaram. Em nome de Jesus, nós temos que fortalecer as nossas comunhões, a nossa comunhão para quê? Para que essas pessoas, o quê? Elas entrem nesse processo. Eu posso ouvir um amém? Essa é a responsabilidade de um cooperador. Então, em nome de Jesus, no dia 14, a casa do Elias é grande, dá para fazer um culto lá de 300 pessoas. Está certo não? Dá 200. Se você tem alguém, em nome de Jesus, eu tenho certeza que eles não vão se opor. Levem até lá, para ouvir a palavra. Se você tem alguém machucado, se você tem alguém ferido, se você tem alguém desanimado, em nome de Jesus, fale comigo. Nós estaremos nas próximas semanas, amém, visitando, orando, clamando, porque Jesus está às portas. Então é uma necessidade nossa como cooperadores o que de Deus, fazermos o que? A nossa parte. E dessa forma nós vamos criando o que, irmão? Uma massa mais compacta. Nós vamos criando o que? Nós vamos criando o que? Um corpo mais saudável. Agora, plantar demanda o que? Um esforço. Eu tenho que escolher o terreno. Eu tenho que revolver a terra, eu tenho que arar a terra, eu tenho que adubar a terra, eu tenho que escolher a semente e plantar. E de repente, eu e você só veremos o que? Até aqui. Pois pode ser que outros vão regar. Como, por exemplo, foi dito hoje. Os nossos filhos vão poder regar. De repente, tudo que nós estamos plantando, nós não veremos. Mas os nossos filhos verão. Eu posso ouvir um amém? Então, a nossa parte aqui qual é? O mais poderoso para mim e você, o que é? É plantar e regar, porém o crescimento, ele é reservado a Deus. Mas para que a gente haja e veja o crescimento na nossa família, o crescimento do nosso ministério, para que a gente veja as feridas se fechando, nós precisamos o que, igreja? De paciência. E saber que nós plantamos uma boa semente numa boa terra. Saber que nós estamos regando, mas quando brotar, a gente não sabe quando vai brotar. Então, em nome de Jesus Cristo, e quando nós estamos esperando o crescimento que vem de Deus, nós podemos abrir o quê? Novos campos, novas oportunidades. A nossa responsabilidade no corpo de Cristo é o quê, igreja? Ela é muito grande. Nós vimos hoje, pelo menos da Cláudia, 3 testemunhos, da irmã mais um testemunho. São testemunhos fortes e reais. Então, em nome de Jesus, que a gente pegue tudo isso e faça o que, igreja? A gente tem essa consciência, João, que nós somos cooperadores de Jesus Cristo. A minha oração é que a gente continue, Fabiano, em nome de Jesus, edificando pessoas, edificando lares, através das nossas vidas, edificando famílias. Essa é a nossa função como o quê? Cooperadores de Deus. Que a gente não pare de sonhar, que a gente não pare de buscar, que a gente não pare de afofar a terra. Porque quando nós estamos nos AMES, numa escola bíblica, nós estamos o quê? Afofando a terra para plantarmos. Lê comigo o verso 16. Lê comigo o verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo do Senhor habita em você? Eu posso ouvir um amém, igreja? Vocês sabem que vocês são
santuário de Deus? Eu, há 1 ano e meio atrás, quando eu infartei, estava à beira da morte, eu em nenhum momento, a Ana sabe, em nenhum momento, apesar de ter sentido a dor da morte, porque foi uma dor muito forte, quem infarta sabe disso. Quando eu senti a dor da morte, eu não me vi morrendo. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia morrer. Fiquei 5 dias numa UTI de Covid, com entubados por tudo que era lado. Não estava entubado, estava bem. Os médicos não sabiam por que eu não estava entubado. Infartado. Em nenhum momento, Fabrício, em nenhum momento eu pensei que eu ia morrer. Em nenhum momento. Eu tinha certeza absoluta que Deus ia me curar. E eu teimava em não operar. Porém, depois da operação, me recuperando, como Deus é maravilhoso, me veio à mente, puxa vida, e se eu tivesse morrido? Falamos isso também hoje, né? E se eu tivesse morrido? Eu perguntei isso na escola bíblica, ninguém me respondeu. E se eu tivesse morrido, eu estaria onde, igreja? Na glória. Amém ou não? Eu estaria na glória. Eu estaria com Jesus Cristo, com a certeza que eu havia plantado o quê? Em boa terra. Então, na verdade, igreja, e em nome de Jesus, o que Deus está vindo falar para nós aqui hoje é o seguinte: nós temos condição de plantar, Cláudio. Nós estamos vivos, com saúde. Nós somos de Jesus Cristo, remidos pelo sangue do Cordeiro. Não importa, João, se só eu vou regar. O que importa é que alguém vai o quê? Que alguém vai o quê? Que alguém vai o quê? Me ajuda? Que sejam meus filhos. Que sejam os nossos filhos, Vladimir. Que sejam nossos filhos. Porque como diz a palavra, uns plantam e os outros regam. Que a gente só plante, Ana. Que a gente só plante. Que a minha vida e a sua vida seja só o quê? Arar a terra, irmã. É só isso. Mas você sabe que aquela terra é terra o quê? É terra fértil. E que no momento nós vamos jogar o quê? Pum! Uma semente. E aí nós vamos tampar, nós vamos fechar e vamos começar o quê? A regar. Eu não sei em que momento, irmã, Jesus vai voltar. Eu não sei, ninguém sabe. Nós não sabemos em que momento estaremos na glória. Nós também não sabemos. Mas que eu e você, em nome de Jesus, tenha certeza que a gente plante, que a gente regue, para o bem dessa igreja, que é a igreja de Cristo. Eu não estou falando da igreja Batista Ágape, eu estou falando da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Amém, igreja? É a igreja de Cristo, todos nós, igreja de Cristo. É claro, igreja Batista Ágape em Indaiatuba, mas eu estou falando da igreja genuína de Cristo. Que a gente plante nos ames, que a gente plante nos grupos de comunhão, que a gente plante na escola bíblica, que a gente plante nas visitas, que a gente plante em casa, irmã, a boa semente, que a gente visite quem tenha que visitar, que a gente ore com quem tenha que orar. O nosso relacionamento é direto com Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? E para a honra e glória do Senhor, Deus nos vê como cooperadores. E é como cooperadores
que nós estaremos orando agora, irmão. Não importa qual o estágio que nós estamos, o que importa é que Deus nos tem como cooperadores. Vamos ficar em pé, vamos orar?